Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos do Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tem esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Operação Retomada 2, Guerra das Guerras, o Apocalipse, Episódio 2, Os Rothschild. As primeiras gerações dos Rothschild moravam em um pequeno castelo, cuja porta havia uma inscrição que representava uma águia dourada diante de um escudo vermelho. Na língua alemã, Rothschild ou Rothschild pode ser traduzido como algo que leva um escudo roxo ou vermelho. Foi a partir dessas palavras que se originou o sobrenome até hoje associado à fortuna e ao poder. No passado, no século XVIII, M. Schellmayer Rothschild conseguiu abrir um pequeno banco em uma das cidades da Alemanha e passou o negócio aos seus 5 filhos. Os jovens acabaram mostrando talento para administração e desmembraram o que seria um banco em outros 5 bancos, cada um em uma região da Europa. Fazendo parte de uma sociedade agora maior, esses bancos eram como se fossem comparados aos 5 dedos de uma mão, tamanha a forma coordenada e harmoniosa com que atuavam, praticamente sem conflitos internos, sem rachas e sem litígios. Os Rothschilds desenvolveram uma pessoal e confiável rede de correspondências, o que lhes permitiria então acompanhar com extrema agilidade, para os padrões da época, tudo o que estava acontecendo no mundo e nos países onde eles mesmos atuavam. Já naquele tempo, a informação significava poder e agilidade na tomada de decisões, e esse foi um de seus grandes trunfos. A família usava, por exemplo, pombos-correio para trocar mensagens, e dispondo de uma bem estruturada rede de informações construída por eles mesmos, difundiam boatos diversos, e tudo em nome dos negócios. Isso ocorreu, por exemplo, durante a famosa Batalha de Waterloo entre a França e a Inglaterra, lá em 1815, e que terminou com uma derrota de Napoleão Bonaparte. Graças a essa extensa rede de informações, os agentes da família ficaram sabendo que a Inglaterra estava vencendo e enviaram aos líderes um pombo-correio com a notícia. Astuta e criminosamente, Nathan Rothschild, um dos líderes da família, passou então a comercializar e vender ações na Bolsa de Valores de Londres, indicando com isso que o cenário era crítico para os ingleses e que a tendência era de queda no valor das ações. Seguindo as operações do banqueiro, outros detentores de ações começaram a vendê-las, fazendo com que o índice caísse abruptamente, o que permitiu a Rothschild comprar ações baratas para depois revendê-las com um enorme, gigantesco lucro. Quando então a informação de que a Inglaterra havia vencido a guerra finalmente chegou a Londres, o preço das ações se recuperou. No século XIX, a família começou a ter seu próprio grupo de regras, que todos os membros da mesma deveriam seguir.
Uma dessas regras, em particular, estabelecia que nenhum descendente pela linha feminina teria o direito de administrar o capital. Essas prerrogativas administrativas e de visão mais voltadas aos negócios só cabiam aos descendentes homens. Como costumava ocorrer nas famílias reais, na dinastia Rothschild, os casamentos eram cuidadosamente planejados pelo patriarca da família. Como um consenso geral, se casavam entre si os primos diretos e os de segundo grau. Isso, evidentemente, servia para garantir que o poder e a fortuna sempre continuassem nas mãos da família. O resultado foi um curioso efeito sobre a árvore genealógica da dinastia. Enquanto uma pessoa comum tem 2 pais, 4 avós, etc., Lionel Walter Rothschild, por exemplo, tinha somente um bisavô e uma bisavó. No fim do século XIX, o clã familiar Rothschild controlava praticamente quase a metade do mundo. Então, financiaram com toda a sua imensa fortuna o exército do Império Japonês durante a guerra contra a Rússia, no início do século XX. E investiram também na criação de uma malha ferroviária na Europa, patrocinaram a construção do Canal de Suez e muito mais outros feitos. Desde então, o sobrenome Rothschild se transformou em sinônimo de riqueza e de muito poder. Sobre toda a influência dessa dinastia nos políticos mais poderosos e proeminentes do mundo, há uma história muito conhecida que se parece mais como um mito. Segundo o diário de um dos representantes da família, a rainha Vitória da Inglaterra visitava seguidamente e constantemente a casa dos Rothschild. Em uma dessas visitas, a baronesa Alice Rothschild gritou à rainha para que saísse de seu jardim, pois estava pisoteando suas flores e, pasmem, a rainha simplesmente obedeceu. Em 1861, o Império Russo se dirigiu à família para pedir um empréstimo em seu banco e recebeu um não como resposta. O fato é que o empréstimo era extremamente necessário para reprimir algumas revoltas que estavam ocorrendo na Polônia. Os Rothschilds teriam obtido enormes ganhos se financiassem os russos, mas nesse caso não queriam apoiar um regime que suprimisse os tais movimentos de libertação nacional. Fica claro já aqui que esse clã familiar começava a entender que derrubar um imperador e um império poderia ser muito mais vantajoso para os seus próprios negócios. As famosas guerras napoleônicas também foram ganhas com a participação da família. Os Rothschild investiram uma grande e notável parte de sua fortuna no exército inglês e também ajudaram a transportar metais caros para a fabricação de armas e proteção dos soldados. Ficou claro que esses Rothschild especulam sempre com ascensões e quedas de nações e poderes. Atuam até os dias de hoje, fazem seus homens como políticos proeminentes nas nações. Fizeram o atual presidente da França, Emmanuel Macron, que começou sua carreira de financista trabalhando em empresas e bancos dessa família judaica. Judaica? Bom, alguns pensadores religiosos e estudantes de teologia os colocam mais como uma descendência direta dos cananeus, uma das tribos judaicas. Porém, esses praticavam crenças e rituais babilônicos, muito mais voltados ao luciferianismo dos deuses Baal e Moloque do que a Yahvé ou Jeová, o deus hebreu de Abraão, Isaque e Jacó. A família possui vinícolas em todo o mundo, a mais famosa das quais, o Chateau Latiff Rothschild,
e na etiqueta dos vinhos israelitas Baron, há um retrato de Edmond de Rothschild. Na Universidade de Cambridge, há um arquivo dos Rothschild. A história da família tem como sua fiel depositária e guardiã oficial Emma Rothschild, que é famosa por ser a estudante mais jovem da Universidade de Oxford. Ela ingressou na instituição com apenas 15 anos de idade. Emma também é professora de História e Economia em Cambridge e em Harvard. Os Rothschild têm vários políticos brasileiros em seus bolsos, entre eles o apátrida Fernando Henrique Cardoso, que facilitou totalmente as coisas para a tomada da Amazônia pelos mesmos e suas milhares de ONGs criminosas que roubam e subfaturam nióbio, ouro, terras raras e outros recursos naturais. Quando da retomada desta posição amazônica pelo exército de Caxias, após a eleição do capitão da reserva Jair Messias Bolsonaro, os Rothschild e seus gerentes, como Sandor George Soros e Emmanuel Macron, presidente da França, fizeram escândalos em todo o mundo e com suas ONGs atearam fogo nas florestas, tentando incriminar Bolsonaro. Com a miserável falha de suas tentativas, tentaram inclusive usar o regime criminoso do ditador venezuelano Nicolás Maduro Moros para provocar uma guerra contra o Brasil. Isso foi recentemente, coisa de janeiro, fevereiro de 2020. Maduro organizou um exercício militar, segundo ele, com 2 milhões de homens, para se preparar para uma eventual guerra contra o Brasil. O que nós temos de notícia mais nova, por enquanto, é que oficialmente o Palácio do Itamaraty e o chanceler brasileiro Ernesto Araújo expulsaram diplomatas venezuelanos adeptos do chavismo e deste regime nefasto de Maduro, além de retirar nossos homens da embaixada oficial da Venezuela. Um dos episódios mais contundentes do poderio da família Rothschild foi a sua vitória na Segunda Guerra Mundial sobre o nacionalsocialismo de Adolf Hitler. Sim, lá nos anos 20, os nazistas já haviam descoberto essa forma criminosa de atuação geopolítica do clã Rothschild, quando a Alemanha precisou render-se e capitular em novembro de 1918. Exatamente por isso, Adolf Hitler e seu séquito de seguidores clamavam pela retirada de todos os judeus da economia e de postos de confiança governamentais na Alemanha. Quando Hitler chegou ao poder, foi desmontando a cadeia de bancos centrais controlados pelos Rothschild nos países europeus, em que seguia invadindo com suas operações de Blitzkrieg, sua famosa guerra relâmpago. A virada nos resultados da Segunda Guerra começou quando o clã precisou despejar farto dinheiro para comprar países aliados na guerra contra Hitler e deter sua máquina poderosa de exércitos que chegaram a conquistar toda a Europa no início dos anos 40 do século XX. Adolf Hitler, vendo-se então traído por Joseph Stalin em seu pacto Ribbentrop-Molotov e com a guerra perdida, inicia sua operação Solução Final, deportando judeus dos países conquistados na Europa e os queimando com o gás Zyklon B em campos afastados no leste europeu, conquistados pelos nazistas. Obviamente, Hitler e os nazistas não tiveram tempo logístico de queimar e incinerar 6 milhões de judeus em 2 anos, de fevereiro de 1943 a abril de 1945. Portanto, existe aí um superfaturamento da tragédia, por conta das histórias contadas pelos vencedores, os Rothschild. Os Rothschild, por esse fato, por esse quase momento de desaparecimento da terra provocado pelo nacionalsocialismo de Hitler, são a cabeça ferida de morte da besta que sai do mar, nas linguagens figuradas do Apocalipse de São João na guerra final da humanidade, que vemos hoje em seus dias finais.
A besta é o completo conjunto das dinastias e seus comandados e instituições, a quem o grande dragão deu o poder para governar a terra. Quando a cabeça foi curada, a humanidade atônita regozijou-se e ajoelhou perante o poder do dragão e da besta. Hoje, estabelecida em Westminster, Londres, a dinastia Rothschild lidera o bloco globalista da Terra, a fim de implantar a sua New World Order. Eles comandam as finanças do mundo através de seus escritórios no banco Rothschild & Sons, no coração financeiro da Inglaterra, a City of London. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.